Senhor é dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? Agora você abre a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, então, é um livro que até certo ponto é fácil de entender, do 1 ao 4, é fácil de entender do 19 ao 22, mas tem algumas coisas no Apocalipse que são difíceis de entender. Uma delas é a questão dos 7 selos e das 7 trombetas. Então esse tempo, depois do arrebatamento da igreja, ainda bem, a Bíblia diz que ele vai ser um tempo de ira, um tempo de destruição. E aqui no Apocalipse, no capítulo 6, eu vou ler alguns versículos, aí você pode ler tudo em casa, só para nós entendermos. Fala, por exemplo, que o Cordeiro de Deus abriu os 7 selos. E aí no versículo 3 diz assim: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dada tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem! Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! Olhei e eis que um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. No capítulo 8, versículo 1, fala do 7º selo, e dentro desse 7º selo, 7 trombetas. Diz assim: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos, e o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 3ª parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja 3ª parte se tornou em sangue, e morreu a 3ª parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a 3ª parte das embarcações. Aí em casa você pode continuar lendo, mas o que é o resumo disso? É a manifestação de que esse tempo vai ser um tempo de angústia, de desolação, de ira, e que o anticristo, na verdade, vai mais uma vez ser um instrumento de Deus.
O diabo, ele nunca foi páreo para Deus. O diabo nunca se equiparou a Deus e nunca houve disputa entre Deus e o diabo. Tem gente que pensa que a história mundial é uma história de Deus e o diabo medindo forças. Isso é absolutamente irreal. Deus nunca mediu forças para o diabo, porque o diabo não tem forças para se equiparar a Deus.